Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana Filha dele, trazendo a mensagem de Deus para abençoar a sua vida de uma maneira muito compromissada com aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Eu quero compartilhar hoje com vocês um texto que se encontra no livro de Hebreus, lá no final da Bíblia, no capítulo 11, um capítulo muito conhecido por ser o capítulo da fé. Hebreus capítulo 11, nós vamos começar a ler o versículo 5. Está escrito assim: Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esses versículos, versículo 5, versículo 6, primeiro versículo 5 vai dar o exemplo de Enoque. Como nós vemos lá em Gênesis, Enoque foi um homem que andou com Deus e de tanto andar com Deus, ele já não foi mais visto, porque Deus o pegou para si, o tomou para si. E Enoque não viu a morte. Deus o tomou para si, porque Deus se agradou de Enoque. Enoque andava com Deus. Enoque tinha na sua vida, Enoque tinha na sua maneira de viver, a sua caminhada, os olhos fitos em Deus. Para Enoque, a prioridade da sua vida era o Senhor. Então ele andou com o Senhor e o Senhor o tomou para si. O Senhor o quis perto de si, tamanho agrado que o Senhor teve de Enoque. E o versículo 6 vai nos fazer uma ponte com isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Antes da gente ir para o finalzinho do versículo 6, eu quero falar um pouco a respeito desse comecinho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós, e aí eu abro um leque muito variado de vários tipos e estilos de pessoas e entendimentos e buscas espirituais e práticas religiosas das mais diversas. Muitas vezes nós buscamos agradar a Deus. E muitas vezes nós acreditamos que estamos agradando a Deus. Muitas vezes nós temos convicção que estamos agradando a Deus, porque nos baseamos em práticas que nós já vimos alguém antes de nós fazer, práticas que nós vemos alguém que é nosso contemporâneo fazer, práticas que através de nossos estudos espirituais, nossos estudos sobre religiões, estudos bíblicos, para quem estuda a Bíblia, nós acreditamos ser o certo a se fazer. Então, o primeiro ponto aqui é muito louvável e é muito necessário e legítimo que o ser humano busque agradar a Deus. É algo que todo ser humano precisa ter em mente, buscar agradar a Deus. Agora, outro ponto que chama atenção é se de fato estamos conseguindo agradar a Deus. Porque veja, existe na Bíblia uma dupla que é um parâmetro para a fé e a obtenção daquilo que esperamos, que é a fé mais as obras. As obras que nós chamamos de obras são as ações feitas, as atitudes. Essas chamamos de obras. E a fé por si só, já sabemos que é você crer, mesmo que não esteja vendo, tocando, sentindo. Pois bem, a fé sem as obras é morta. É como se você esperasse a cura sem buscar um tratamento, sem buscar algum tipo de medicamento, algum tipo de auxílio médico. É como a mulher que espera engravidar
mas não tem atos sexuais com o marido. Então, a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras é morta. Não basta apenas você acreditar que vai acontecer, crer que vai acontecer, cruzar os braços e nada fazer. Fé sem obras é morta. Por outro lado, obras sem fé também não surtem efeito. Você pode estar se empenhando, se movimentando, você está se movendo, você está com as suas obras em dia, mas e a sua fé está acompanhando as suas obras? Você trabalha, estuda, se esforça, se empenha, se dedica, mas a sua fé está acompanhando as suas obras? Porque assim como fé sem obras é morta, obras sem a fé também de nada adianta. É como aquela pessoa que estuda para passar no concurso público, para passar no vestibular, para ser aprovado na prova da empresa para subir de cargo, mas ela no fundo não crê que vai conseguir. Ela tem as obras, ela está estudando, se esforçando, se concentrando, se dedicando. Mas no fundo ela não crê que ela vai passar. Ela acredita que é algo muito difícil para ela, que está acima das capacidades dela. Ela acredita que as pessoas que estão concorrendo com ela, todos os concorrentes são melhores do que ela e ela é pior do que todos. Ela tem as obras, mas ela não tem a fé. Precisamos equilibrar. Precisamos dos dois trabalhando simultaneamente. A fé e as obras e a fé. Se você deixa faltar um desses elementos, você já angariou, você já ganhou para si, você já recolheu derrota. Porque nós não podemos só agir com a fé sem ter obras, esperando que as coisas vão acontecer sem que eu faça nada. Eu vou cruzar meus braços. Eu tenho fé que até o final da semana eu me torno milionário. Cruzo os braços, sento, vou ver televisão. Não, mas eu tenho fé. Minha fé é forte. Vou virar milionário. E aí você senta, cruza os braços e fica esperando que as coisas aconteçam. Você não tem obras nenhuma. Por outro lado, aquela pessoa que se esforça, aquela pessoa que trabalha com afinco, que sua todos os dias, sol a sol, aquela pessoa compenetrada, aquela pessoa empenhada, mas no fundo ela não crê que vai adiantar todo aquele esforço. Ela não crê que vai prosperar, ela não crê que vai conseguir, ela acha que o outro vai conseguir, ela acha que os esforços dela são inúteis, ela acha que o desempenho dela está aquém, ela acha que não vai conseguir. E vou dizer uma coisa, não vai mesmo. Porque a Bíblia nos diz que quando nós formos pedir, precisamos pedir com fé, crendo que já recebemos. E se houver alguma dúvida, aí você já não recebe. Não pense o homem que receberá alguma coisa. A dúvida, ela é inimiga da fé. A dúvida é inimiga da fé. Imagina a fé como se fosse uma bexiga cheia, uma bola cheia de ar. Imagina que essa é a fé. Se você cuidar dela, se você zelar por ela, ela vai ser conservada, ela vai permanecer. Mas ao mesmo tempo que se você negligenciar essa fé, ela pode acabar. Você pode não poder mais contar com ela.
Então imagina que a fé é uma bola cheia de ar. Agora imagina que a dúvida é uma agulha muito afiada. A dúvida tem um potencial destrutivo muito grande. A dúvida tem a capacidade de destruir a fé de uma pessoa. O ato de duvidar, mas será que eu vou conseguir? Será que Deus me ouviu mesmo? Será que vai dar certo? Será que isso é real de verdade? A dúvida, quando entra na mente, desce para o coração, aniquila a fé de qualquer pessoa. Fé e dúvida não coabitam, não coexistem em alguém. Ou você tem fé, ou você tem dúvida. Os dois juntos não funcionam. Um vai expulsar o outro. Ou a fé expulsa a dúvida, ou a dúvida expulsa a fé. Aí você pode estar se perguntando, afinal, quem é que ganha essa luta? E eu te respondo, ganha essa luta a quem você mais alimentar. Se você alimenta mais a dúvida, ela vai ganhar. Se você alimenta mais a fé, ela irá vencer. É dessa maneira que nós precisamos viver. Ali o versículo 6, ele já nos começa falando o seguinte, de fato, ou seja, verdade, sem fé. Olha o que o escritor de Hebreus vai dizer. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia, os livros da Bíblia, eles estão cheios de momentos da humanidade que, para o ser humano reproduzir, para o ser humano fazer com a sua própria força e conhecimento, são impossíveis. Então a Bíblia é cheia de momentos impossíveis, mas que aconteceram graças a Deus. Agora, nesse texto, nós vamos ver algo que é impossível, porque a Bíblia ela nos mostra muitas coisas que são impossíveis para o ser humano, mas Deus faz. É impossível para o ser humano, mas Deus opera. É impossível para o ser humano, mas Deus realiza. Agora aqui nós vamos ver algo que é impossível. E ponto. Agradar a Deus sem fé. Quer saber de algo que é impossível? Agradar a Deus sem fé. E o texto continua dizendo, porquanto, ou seja, porque é necessário. Não está dizendo aqui que, olha, é o ideal. Não, está falando de uma necessidade. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, vai falar de duas coisas, creia que Ele existe. Você precisa crer, mas não é só isso. E que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Então, para agradar a Deus, o texto nos dá aqui duas necessidades. Uma, crer que Deus existe. Mas se fosse até aí, eu acredito que grande parte dos seres humanos acreditam. Até Satanás sabe que Deus existe, tanto que ele quis ser como Deus, fazer um trono acima do trono de Deus. Quis ser adorado quando ele foi no deserto tentar Jesus. Então até o diabo sabe que Deus existe, afinal de contas o diabo tenta ser como Deus. Mas não basta só crer que Deus existe. Você também precisa crer que Deus ele recompensa aquelas pessoas que o buscam. Então, se você busca, pensa comigo, se você busca Deus,
Se você anda com Deus como Enoque andou, se você de tanto buscar a Deus e a palavra de Deus, você teve a sua mente, seus olhos abertos, você entendeu e você creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você entregou sua vida a Ele, então você é uma pessoa que agora você é cristã, você crê, e agora você serve a Deus, e agora você se tornou filho de Deus, e você segue a Deus, e você busca a Deus. A sua vida é uma busca a Deus, busca de conhecer mais, busca de aprender mais da palavra, busca de ser mais santificado, busca de ser mais espiritualizado. A sua vida se tornou buscar cada vez mais em Deus aquilo que falta em você. Você precisa crer que Deus vai te recompensar. Você precisa crer que Deus vai te recompensar. Por quê? Porque você merece? Não. Porque você é bonzinho? Não. Porque Deus, Ele é galardoador. Porque Deus, Ele é recompensador. Porque Deus, Ele é misericordioso. Porque Deus é bom. É por isso que Deus irá recompensar aqueles que o buscam. Não é o que busca a religião, não é o que busca os falsos deuses, não é o que busca os santos que foram feitos por homens, não é o que busca as imagens, não é o que busca fazer sacrifícios, não é o que busca Deus. E Deus é único. Aquele que busca a Deus, a este indivíduo o Senhor recompensará. Então veja que temos aqui um exemplo de um homem chamado Enoque, que de tanto andar com Deus, o Senhor tomou Enoque para si. Deus falou: vem, eu quero você aqui comigo, de tanto que você me agradou. E Enoque assim não viu a morte. E quando o texto fala que Deus se agradou de Enoque, porque Enoque andou de fato com Deus, o texto logo vai nos mostrar, de fato, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, talvez você, eu, outras pessoas, talvez alguém que esteja aqui agora, assistindo, ouvindo essa pregação, esteja de fato se movimentando com o intuito de agradar a Deus, esteja de fato tendo obras, esteja de fato se empenhando, esteja de fato se esforçando, mas talvez essa pessoa não esteja percebendo que está faltando a fé, aí não está adiantando, porque assim como a fé sozinha, sem obra, não adianta, a obra sozinha sem a fé também não adianta. Precisa das duas trabalhando simultaneamente. Então que Deus abra os teus olhos, os meus olhos, os nossos olhos, para que nós possamos compreender. Será que nesse meu empenho de tentar agradar a Deus, eu estou tendo apenas as obras? Será que está me faltando a fé? Será que está me faltando a fé para concluir determinadas obras da minha vida? Determinadas situações da minha vida, eu até tenho as obras, mas talvez eu esteja falhando na fé. Eu esteja fazendo sem acreditar que vai dar certo. Eu esteja me empenhando sem acreditar que vai funcionar. Eu esteja agindo sem acreditar que vai ter uma resolução. Talvez eu esteja fazendo por fazer, mas dentro de mim eu estou na dúvida. Eu estou fazendo, mas eu não acredito que vai dar certo. Eu estou fazendo, mas eu não acredito que vai funcionar. Eu estou fazendo, mas eu não acredito que vou ter êxito. Então eu sinto lhe dizer que você está fazendo em vão. Inútil serão suas obras se não tiverem a fé. Inútil plantar uma semente se não tiver a fé para regar. Então, que Deus abençoe a nossa vida e a nossa mente seja aberta e que a gente consiga compreender
Se de fato eu estou tendo apenas as obras, mas me falta a fé, ou se o teu caso você tem fé, mas não está fazendo nada, então que Deus nos ajude a equilibrar, termos fé e obras. E lembrando, sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Ele permitir.